Olá, estamos começando o quinto módulo do curso de Auditor Interno de Sistema de Gestão Integrado, baseado nas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Nós somos a GSG Soluções e temos como missão apresentar soluções inovadoras e objetivas para a gestão do negócio, promovendo uma transformação na forma de gerenciar processos através de técnicas reconhecidas internacionalmente, adequadas para as necessidades de cada cliente, alcançando a excelência e promovendo um aumento real na percepção de valor pelo mercado. Eu sou Rogério Guilhermetti, consultor e auditor líder para sistemas de gestão ISO 9001, 14001 e 45001. Vamos revisar um pouco o conteúdo dos últimos módulos. Nós aprendemos que a palavra ISO é um prefixo de origem grega que significa igualdade e que ISO também é a sigla da maior organização de padronização e normatização do mundo, com sede na Suíça, fundada em 1947 e mantida pelos organismos certificadores de mais de 130 países. Existe atualmente mais de 1 milhão de certificações ativas no mundo e 97% delas são renovadas a cada ano. Aprendemos também um pouco mais sobre as normas de gestão. Vimos que a ISO 9001 é a norma de gestão da qualidade, com foco no atendimento dos requisitos planejados do negócio, atendendo às necessidades das partes interessadas, buscando a satisfação do cliente, com monitoramento e avaliação crítica através da melhoria contínua. Vimos que a ISO 14001 é uma norma de gestão ambiental que busca estruturar a gestão da organização para o desenvolvimento do negócio de forma sustentável, planejando e gerenciando os recursos ambientais de forma saudável e minimizando os impactos ambientais negativos. Aprendemos também que a ISO 45001 é a gestão de saúde e segurança do trabalho, assegurando que a organização cumpra os requisitos legais pertinentes à segurança e saúde do trabalhador, além de estabelecer controles eficazes para a melhoria da qualidade de vida no trabalho. Vimos que as normas ISO são montadas de acordo com o anexo SL, onde todas elas possuem uma estrutura de alto nível, como apresentado no slide. O capítulo 1 vai falar do escopo, capítulo 2, referências normativas, capítulo 3, termos e definições, capítulo 4, contexto da organização, capítulo 5, liderança, capítulo 6, planejamento, capítulo 7, apoio ou suporte, capítulo 8, operação, capítulo 9, avaliação de desempenho e capítulo 10, melhoria. Vimos também que são auditáveis os capítulos de 4 a 10. Aprendemos que os princípios da qualidade são a base de um sistema de gestão padrão ISO. E que os princípios da qualidade são foco no cliente, liderança, engajamento, abordagem de processos, tomada de decisão baseada em evidências, melhoria contínua, gestão de relacionamentos. Aprendemos que os processos devem ter objetivos SMART bem definidos. SMART significa específico, mensurável, atingível, relevante e posicionado no tempo. Aprendemos a interpretar os requisitos normativos.
Aprendemos que nós devemos atender os requisitos da norma, que nós devemos controlar informações documentadas. Aprendemos o que significa na norma manter informação documentada e o que significa reter informação documentada. Aprendemos sobre estabelecer, manter e implementar um processo e aprendemos sobre melhoria contínua. O capítulo 4 aborda o contexto da organização e a importância da análise estratégica do negócio da organização e suas interações. O requisito 4.1 fala de entendendo a organização e seu contexto. O requisito 4.2 sobre partes interessadas. 4.3 escopo e 4.4 sistema de gestão integrado. O capítulo 5 fala sobre liderança, como compartilhar com todas as partes interessadas o compromisso com o sistema de gestão integrado. O capítulo 5 é composto dos requisitos 5.1, liderança e comprometimento, 5.2, política de gestão integrada, 5.3, papéis, autoridades e responsabilidades, e só na ISO 45001, o requisito 5.4 vai falar de participação e consulta. O capítulo 6 fala sobre planejamento. Vai falar sobre o pensamento estratégico traduzido em planejamento de ações para alcançar resultados. O requisito 6.1.1 fala sobre ações para abordar riscos e oportunidades. 6.1.2 na 14.001 fala sobre aspectos ambientais. 6.1.2 da 45.001 fala sobre identificação do perigo e avaliação dos riscos e oportunidades. 6.1.3 determinação dos requisitos legais e outros requisitos. 6.1.4 planejamento de ações. 6.2 objetivos de gestão integrada e planejamento para alcançá-los. E 6.3 gestão de mudanças. O capítulo 7, suporte, ferramentas e processos para sustentar a operação e o atingimento dos requisitos e objetivos planejados. No capítulo 7, temos o requisito 7.1, recursos, 7.1.2, pessoas, 7.1.3, infraestrutura, 7.1.4, ambiente para operação dos processos, 7.1.5, recursos de monitoramento e medição, 7.1.6, conhecimento organizacional, 7.2, competência, 7.3, conscientização, 7.4, comunicação, 7.5.1, informação documentada, 7.5.2, criando e atualizando informação documentada, e 7.5.3, controle de informação documentada. No capítulo 8, entramos nos processos operacionais. É o controle da realização do produto ou serviço e atividades correlacionadas. No requisito 8.1, se fala de planejamento e controle operacional. 8.1.2, eliminar perigos e reduzir riscos de saúde e segurança. 8.1.3, gestão da mudança. 8.1.4, aquisição. 8.2 para 14.001 e 45.001 vai falar de preparação de resposta de emergência. O 8.2 para 9.001 vai falar de requisitos para produtos e serviços. No 8.2.1, comunicação com o cliente. 8.2.2, determinação de requisitos relativos a produtos e serviços. 8.2.3, análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços. 8.2.4, análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços. 8.3, projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. No 8.3.1, generalidades. 8.3.2, planejamento de projeto e desenvolvimento. 8.3.3, entradas de projeto e desenvolvimento.
8.3.4, controles de projeto e desenvolvimento. 8.3.5, saídas de projeto. 8.3.6, mudanças de projeto e desenvolvimento. O 8.4 fala sobre aquisição. 8.4.1, controle de processos, produtos e serviços providos externamente. 8.4.2, tipo e extensão do controle. 8.5, produção e provisão de serviços. 8.5.1, controle de produção e de provisão de serviço. 8.5.2, identificação e rastreabilidade. 8.5.3, propriedade pertencente a clientes ou provedores externos. 8.5.4, preservação. 8.5.5, atividades pós-entrega. No 8.6, temos a liberação de produtos e serviços. E no 8.7, controle de saídas não conformes. E esse foi o fim da revisão. Vamos dar início agora ao módulo 5 de Auditoria Interna do Sistema de Gestão Integrado e vamos falar sobre os capítulos 9 e 10. No capítulo 9, fala sobre avaliação de desempenho, como monitorar e evidenciar o desempenho da eficácia do Sistema de Gestão Integrado. O requisito 9.1 fala sobre monitoramento, medição, análise e avaliação, e é aplicável às normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. O texto integrado diz que a organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido, os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessários para assegurar resultados válidos, quando o monitoramento e a medição devem ser realizados, quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados, e a organização deve avaliar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão. A organização deve reter informação documentada apropriada como evidência dos resultados. No 9.1.2, ela vai falar sobre satisfação do cliente, que a organização deve monitorar a percepção de clientes do grau em que suas necessidades e expectativas foram atendidas. A organização deve determinar os métodos para obter, monitorar e analisar criticamente essa informação. E a nota diz que exemplos de monitoramento das percepções de cliente podem incluir pesquisas com o cliente, retroalimentação do cliente sobre produtos ou serviços, reuniões com clientes, análise de participação de mercado, elogios, pleitos de garantia e relatórios de distribuidor. Como avaliar a satisfação do cliente? Embora as normas não expressem uma forma de como avaliar a satisfação, a organização pode encontrar métricas relevantes para o seu SGI e, dentre elas, pode ocorrer pesquisa de satisfação, é a mais comum, o NPS, Net Promoter Score, o percentual de retorno dos clientes, ou seja, a cada contrato fechado, quanto tempo esse cliente demora para voltar, e o índice de reclamações. A ausência de reclamações pode ser um indicativo de que existe uma satisfação do cliente. O 9.1.3 fala sobre análise e avaliação, que a organização deve avaliar dados, informações apropriados provenientes do monitoramento e medição. Os resultados de análise devem ser usados para avaliar a conformidade de produtos e serviços, o grau de satisfação do cliente, o desempenho e a eficácia do sistema de gestão, se o planejamento foi implementado eficazmente, a eficácia das ações tomadas, o desempenho dos provedores externos, a necessidade de melhorias no sistema de gestão da qualidade. E a nota diz que os métodos para analisar dados podem incluir técnicas estatísticas.
Isso significa que nós devemos medir os nossos processos e avaliar a eficácia deles. Mas onde medir um processo? Todo processo que gera mais de uma saída ou entrega, é importante identificar qual é a saída mais relevante ou mais crítica daquele processo. E ali eu faço o monitoramento daquela entrega. Embora nós possamos encontrar várias métricas, uma métrica de efetividade, ou seja, o percentual de entregas conforme comparado com o total de entregas realizadas, é sempre bem-vindo. Uma outra dúvida para sistemas de gestão diz respeito às metas. A meta deve ser desafiadora, porém não em excesso. Metas devem promover melhoria no processo. Não pode ser algo fácil demais, senão o processo não evolui, mas também não podem ser inalcançáveis, porque senão a equipe nem se motiva a tentar. Equilibrar o desafio da meta é uma característica de um bom sistema de gestão. O requisito 9.2 é o nosso requisito por excelência, vai falar de auditoria interna. A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre se o sistema de gestão da qualidade está conforme com os requisitos da própria organização, os requisitos dessa norma está implementado e mantido eficazmente. E aqui, o item que devemos evidenciar é a conformidade versus a aderência. Toda auditoria interna, ou toda auditoria propriamente dita, evidencia a conformidade do SGI com os requisitos normativos e regulamentares, ou seja, se o sistema de gestão integrado foi desenvolvido e atende na teoria, no papel, na sua documentação, os requisitos normativos, das normas a que ele se dispõe a seguir, aos requisitos legais e estatutários aplicáveis, aos requisitos de cliente, mas também se evidencia a aderência dos processos na prática, ou seja, o que está sendo feito em campo está de acordo com o que foi planejado para o sistema de gestão. Então, uma auditoria se divide em duas etapas: a auditoria de conformidade, que também é chamada de auditoria documental, auditoria documental, e a auditoria de aderência, que é a auditoria de campo propriamente dita, onde se evidencia na prática que o processo atende ao que foi planejado. 9.2.2 fala que a organização deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar, o que deve levar em consideração a importância de processos concernentes, mudanças que afetam a organização, os resultados de auditorias anteriores. Definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria. Selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria. Assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente. Executar correção e ações corretivas apropriadas sem demora indevida. Reter informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados de auditoria. Nota: ver a BNT-NBR ISO 19011 para a orientação. Então, vamos lá. Vamos falar sobre programa de auditoria. Programa de auditoria são um conjunto de auditorias realizadas em um período de tempo estimado. O programa de auditorias é um requisito ISO para normas de gestão, uma vez que espera-se que a organização tenha a capacidade de se programar previamente para a realização das auditorias, sejam elas internas ou externas.
Já o plano de auditoria é o planejamento de como será conduzida a auditoria, horários, setores, responsáveis e, principalmente, requisitos. As normas de gestão ISO requerem que, ao menos uma vez no período, todos os requisitos normativos aplicáveis sejam auditados. O que isso significa na prática? Que eu posso realizar auditorias por amostragem e evidenciar requisitos específicos. Eu posso realizar uma auditoria no setor de compras e auditar o requisito 8.4 especificamente. Eu posso auditar o setor de planejamento e auditar o requisito 6.2 especificamente. Mas ao final de um ano, que é o nosso período de ciclo, todos os requisitos devem ser auditados e possuírem evidências de que foram verificadas, evidências objetivas. Nós vamos falar sobre formas de planejamento de auditoria, modelos de planejamento de auditoria, no módulo 6, quando iniciamos a norma 19.011 e os requisitos de auditor, que é a parte prática do treinamento. Imparcialidade do processo. É um requisito normativo que a auditoria seja realizada com imparcialidade. Ou seja, um auditor interno não pode auditar seu próprio trabalho. Isso reforça a importância de termos vários auditores internos e principalmente que eles sejam de vários setores na organização. O 9.3 vai falar sobre análise crítica pela direção. Diz que a alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão a intervalos planejados para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico. Esse requisito é aplicável às normas ISO 9001, 14001 e 45001. O 9.3.2 fala sobre as entradas dessa análise crítica. A análise crítica da direção deve ser planejada e realizada levando em consideração a situação de ações provenientes de análises críticas anteriores, mudanças em questões externas e internas, informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão, satisfação do cliente, extensão na qual os objetivos foram alcançados, desempenho de processo e conformidade, não conformidades e ações corretivas, resultados de monitoramento e medição, resultados de auditoria, desempenho de provedores externos, suficiência de recursos, eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades de melhoria. E as saídas da análise crítica devem incluir decisões e ações relacionadas com oportunidades de melhoria, necessidades de mudança do sistema de gestão, necessidade de recurso. E a organização deve reter informação documentada como evidência dos resultados da análise crítica pela direção. Por que se faz uma análise crítica com autodireção? Ora, o SGI está obrigatoriamente ligado ao negócio da organização. No requisito 6.2, nós vimos que o planejamento dos objetivos devem estar alinhados ao negócio. Então, se faz necessário uma análise criteriosa, por isso crítica, da alta direção, para evidenciar que os requisitos planejados nos capítulos 4, 5 e 6, aliás, 4, 5, 6 e 7, foram alcançados. Como auditar a análise crítica do sistema de gestão integrado? A norma faz referência à informação documentada, portanto, deve-se esperar algum tipo de registro compatível com a linguagem da organização e que contenha, em seu contexto, todos os tópicos apresentados em 9.3.2 e 9.3.3. O mais comum nesse momento é uma ata de análise crítica.
O capítulo 10 vai falar sobre melhoria, aplicar metodologias de melhoria contínua para aumentar a eficácia do sistema de gestão integrado. O requisito 10.1 sobre generalidade é aplicável a ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. E diz que a organização deve determinar e selecionar oportunidades para melhoria e implementar quaisquer ações necessárias para atender a requisitos do cliente e aumentar a satisfação do cliente. Essas devem incluir melhorar produtos e serviços para atender requisitos, assim como abordar futuras necessidades, corrigir, prevenir ou reduzir efeitos indesejados, melhorar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão. Exemplos de melhoria podem incluir correção, ação corretiva, melhoria contínua, mudanças revolucionárias, inovação e reorganização. O 10.2 vai falar sobre não conformidade e ação corretiva. Ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamações, a organização deve reagir à não conformidade e, como aplicável, tomar ação para controlá-la e corrigi-la, lidar com as consequências, avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar, analisar criticamente a não conformidade. Determinar as causas da não conformidade, determinar se não conformidades similares existem ou poderiam potencialmente ocorrer, implementar qualquer ação necessária, analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada, atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, se necessário, realizar mudanças no sistema de gestão, se necessário, e as ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas. A organização deve reter informação documentada como evidência da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes e dos resultados de qualquer ação corretiva. Falando sobre causas de não conformidade. Nenhuma norma de gestão ISO referencia especificamente uma ferramenta para atender o requisito, mas espera-se que a organização disponha de maturidade e capacidade técnica para avaliar a causa de uma não conformidade e aplicar ações corretivas na causa raiz encontrada. Durante os próximos módulos, quando falarmos de redação e tratamento de não conformidades, nós vamos abordar técnicas para identificar causa raiz. Por quê? Porque o auditor interno, ele é um consultor interno da empresa. Ele vai avaliar se a organização está tratando corretamente as suas não conformidades. E, para isso, ele deve dominar as ferramentas de análise e solução de problemas. Então, nós vamos incluir metodologia MASP para a solução de problemas na nossa formação. A avaliação da eficácia da ação é um item essencial para demonstrar o atendimento correto desse requisito. A avaliação da eficácia de uma ação corretiva deve ser compatível com a eliminação da causa da não conformidade e pode ser avaliada por meios diretos ou indiretos, por exemplo, pela melhora de um indicador de desempenho. E, por último, concluindo a nossa interpretação de requisitos, a organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão. A organização deve considerar os resultados de avaliação e análise crítica para determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser abordadas como parte de melhoria contínua. Então, toda organização deve ter a capacidade de melhorar continuamente o seu sistema de gestão. Com isso, nós concluímos a interpretação dos requisitos normativos das normas ISO 9001, 14001 e 45001 de forma integrada.
vocês vão acompanhar nos demais módulos as formações para auditor interno, com técnicas de auditoria, modelos de documentos, elaboração de documentos, ou técnicas de como redigir um relatório de auditoria, como planejar uma auditoria, tá? Toda essa parte prática do processo de auditoria. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e tenham um bom dia. Eu sou o Rogério Guilhermetti, esses são os meus contatos para dúvidas ou sugestões de melhoria.